É, o Fat Sister, ora, por nós, por favor. É Fat Bro, quer dizer. Sister. Amém. Hoje estudaremos o MO satânico. O MO é o modus operandi, é a metodologia, é o jeito que ele faz as coisas. Por exemplo, pode ser que a Márcia, quando ela faça uma faxina na casa dela, ela goste de fazer a faxina com um pano na cabeça. Já tem senhoras que usam até máscara para não ter poeira. Cada um faz as coisas de um jeito. Satanás tem um jeito. Ela deve arrumar a casa de um jeito, a Marlúcia arruma de outro, a Maria de outro. Cada um tem uma forma de fazer as coisas. Você deve fazer o seu dever de casa de um jeito, e ele já faz de outro. Mais caprichadinho, com a letra bonitinha, sentadinho, tudo organizado. O outro já faz com a letra avacaiada, com o pé em cima da televisão e de qualquer jeito. Cada um faz de uma forma. Satanás tem um jeito de fazer as coisas também. E gostaria que os irmãos abrissem comigo em 2 Coríntios 2:11. Porque hoje estudaremos a metodologia de Satanás, o modus operandi, o jeito que ele faz as coisas. De que forma que Satanás trabalha. E para isso nós vamos começar a estudar hoje Gênesis 3. O Natan sabe o que está lá em Gênesis 3? Gênesis 3 é aquele bate-papo da serpente com a mulher. Foi quando Satanás enganou o primeiro casal. E aconteceu isso que está até hoje aí, né? Os ecos. 2 Coríntios 2:11 diz o seguinte. Aliás, vamos ler o 10 também, porque é contexto. Né? 2 Coríntios 2:10 e 11 diz o seguinte. Paulo falando com os coríntios, que era uma igreja bem problemática. Né? A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. 2 Coríntios 2:10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Risquinho amarelo aí na presença de Cristo. Risquinho amarelo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, o que o Paulo está dizendo aqui é que, 2 pontos. Né? Primeiro, o que ele fazia em relação à igreja, ele fazia de maneira pública e fazia na presença de Cristo. Por quê? Para que Satanás depois não distorcesse essa informação. Porque a questão aqui é de disciplina, envolve perdão e coisa e tal. Para que Satanás não distorcesse a informação. E uma vez com a informação distorcida, ele poderia obter vantagem contra a pessoa de Paulo, contra os irmãos que estavam sendo perdoados, contra a igreja. Então, o que na realidade eu quero destacar aqui está no versículo 11. Pois não lhe ignoramos os desígnios. Satanás tem desígnios. Satanás tem planos. Satanás planeja. Ele não faz a coisa de qualquer jeito. Ele é sagaz. Ele gosta de arquitetar. Ele é prudente. Né? Então, o que eu gostaria de destacar aqui em 2 Coríntios 2:11 é: nós não lhe ignoramos os desígnios? Paulo não tinha problema com isso porque ele se mantinha informado. Ele procurava buscar entendimento nas escrituras de como é que Satanás age. Como é que é o modus operandi dele? De que jeito que ele atua? Como é que ele cochicha
aqui no meu ouvido? Que tipo de pensamento que ele lança na minha mente? Que tipo de erro que ele quer que eu cometa? De que forma que ele tenta me conduzir ao erro? Como é que é o diálogo dele? Como é que ele raciocina? Como é que ele faz? Como é que ele aborda? Como é que ele se aproxima? Como é que ele estabelece um diálogo? Como é que ele distorce as escrituras? Essas são formas de Satanás trabalhar. E não é bom que nós sejamos ignorantes. Não é bom que nós desconheçamos isso. Então, se as escrituras têm alguma coisa a dizer a respeito desse assunto, se a palavra fala a respeito de Satanás, se a palavra fala a respeito da forma como Satanás trabalha, age, é bom que nós aprendamos, para que a gente não fique em desvantagem, para que ele não tenha vantagem sobre nós. Por quê? Porque nós somos conhecedores dos seus desígnios, dos seus planos, da forma como ele trabalha, de como ele é. Eu aposto que o técnico do Atlético ontem não colocou o time dele em campo sem ter alguma noção da forma como o Avaí trabalha. Ele não é burro de entrar em campo, de colocar o time dele em campo, absolutamente ignorante, sem saber nada do Avaí. O Avaí é aquele time que tem lá no Ceará, não é? É aquele time sergipano? Não. Ele se informou. Ele foi lá, buscou informações a respeito do modus ou da forma como o time joga. Mais recuado, atacando, prendendo mais o jogo. Eles têm bons artilheiros. Ele é igual certos times que nem artilheiro tem que é o zagueiro que tem que marcar gol. Entendeu? Então, nós temos que olhar isso. A forma como Satanás trabalha. E nós iniciaremos esse estudo hoje, abrindo as nossas Bíblias em Gênesis 3. Os irmãos todos podem ir comigo, por favor, em Gênesis 3. Na realidade, nós vamos começar, vamos catar. O nosso assunto, na realidade, está em Gênesis 3, de 1 em diante. Né? Eu ainda não determinei até onde nós vamos em Gênesis 3, não. Por enquanto, nós estamos chegando até o 7. Que foi o que deu para preparar aqui, mas acho que está sobrando material. Vamos ver até onde nós vamos em Gênesis 3. Mas antes, vamos ler alguns versículos de Gênesis 2. Vamos ler alguns versículos de Gênesis 2 para a gente definir o cenário. Lembra daquele nosso papo? Do contexto gramático histórico, que é bom a gente estudar a pessoa da Elaine é uma coisa. Agora, ir lá ver as fotos, né, quando ela era pequenininha, toda gordinha no berço, como é que ela cresceu, bater um papo com a mãe dela, saber como é que foi a história dela. Ela era muito moleca, ela ficava mais em casa, ela era mais... A gente reconstrói o ambiente que ela viveu, nasceu, se informa com a família dela e a gente conhece mais a respeito da pessoa dela. Então, para que nós entendamos melhor o contexto, né, desse bate-papo da serpente com Eva, aqui em Gênesis 3, vamos reconstruir o cenário buscando alguns versículos. Eu vou ir catando os versículos aqui com os irmãos, vão me acompanhando. Vamos começar lá em Gênesis 2, de 7 a 10. A formação do homem, né? Gênesis 2, de 7 a 10. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Deus estava brincando de massinha, né? Gênesis 2, versos 7 a 10. Deus está brincando de massinha, né? Brincando ali com a massinha. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, lugar das delícias, né, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradável à vista e boa para alimento. Então, observa que todas as árvores tinham essa característica de serem agradáveis à vista e boa para alimentar. Todas têm essa característica. E também, além de todas as árvores agradáveis e gostosas que o Senhor criou, também a árvore da vida, lá no meio do jardim, em destaque, né? Lá no meio do jardim. Como que Deus estivesse dizendo, é dessa aqui que eu quero que você coma, né?
É tipo, na festa, normalmente o brigadeiro é colocado mais no cantinho. Porque não é desse que se quer que coma. Porque esse aí todo mundo vai querer comer. É o primeiro que todo mundo pula nele, né? Então ele fica mais no cantinho. Mas quando você quer um destaque, não, eu quero esse bolo aqui porque eu fiz ele mal feito. Ele tá meio top goela. Aqui não desce, então vou pôr no meio aqui, que é esse que eu quero que se coma. Mas não era o caso. Aqui Deus está colocando o prato principal, o melhor de todos. A árvore da vida, a árvore da comunhão, aquela árvore que se o homem tivesse comido dela, aí a coisa seria outros milênios, né? Literalmente, outros milênios. Né? Então lá no meio do jardim, muito de pitangueira, macieira, sirigueleira. Siriguela é minha favoritíssima, é a fruta que eu mais amo no universo, né? Então tinha lá a siriguela, mas no meio do jardim, a árvore da vida. Deus como que estava dizendo assim, é dessa que eu quero que você coma. Mas ele só disse isso colocando ela em destaque. Né? Ele que tome a iniciativa, Adão. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Vamos pular para o 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. Viu que o homem tinha 2 incumbências, né? Cultivar, arrancar a graminha, ajeitar, aparar, tirar as folhas secas, um serviço de zeladoria. E guardar. Guardar, eu tive lendo, tem o sentido de montar guarda mesmo, dar proteção, ficar atento. Quando você sobe ali pela Raja Gabalha, tem ali a 4ª RM ali, aquele negócio do exército, tem até as placas, não entre, risco de morte. Coisa pavorosa, coisa do exército. Então tem lá, e tem aquele monte de guaritinha, onde fica aquele rapaz lá, aquele jovem de 18 anos, empunhando o seu fuzil e de olho. Subiu no passeio ali, ele já está olhando. Veio na direção do portão, ele já empunha a arma. Aproximou e já quer que você se identifica. Ele está ali montando guarda, ele está na guaritinha dele, ele está tomando conta do negócio. É isso que Deus queria que Adão fizesse com relação ao jardim. Montasse guarda, tomasse conta. Provavelmente ele foi advertido. Tem perigo na área. Tem problema. Monta a guarda aí, fica de olho. Fica esperto. Porque senão, alguma coisa ruim, alguma coisa pode acontecer. Alguém pode invadir isso aqui. Podem pisar nas nossas florzinhas. Então, fica de olho aí. Toma conta do negócio. É montar guarda mesmo, literalmente no hebraico. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E lhe deu essa ordem. Deus não deu uma sugestão. Deus não falou assim, não é muito bom que, eu gostaria que, se possível for... Não, ele falou assim, não pode, não quero, não deixo. É uma ordem, Deus está mandando. De toda a árvore do jardim, esse versículo é importantíssimo, 17. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Pode comer até igual o Chico Bento come goiaba lá. Até ficar com a barriga estufada. Já viu o Chico Bento? Quando entra no sítio do Nholau, que ele vai, come goiaba até... Eu falo, Adão, você pode comer goiaba até você ficar igual o Chico Bento. Pode encher a barriga, pode comer goiabas, pode comer romã, pode comer piqui, pode comer o que você quiser. De todas as árvores dos jardins, comerás livremente. Já pensou, hein? Você poder subir no pé de jabuticaba e comer jabuticaba até anoitecer. Mas, tem um mas no 17. Mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a coisa é séria. Já pensou a mamãe e o papai falar isso com você? Eles podem falar assim, não vai ter internet, não vai ir na festinha, mas morrerá, hein? Eu te mato. Se você comer esse negócio aí, eu te mato. É mais forte o negócio, é sério.
Vamos lá para o verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. Verso 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam, no estado de inocência. Sim. Tinha mais de duas, né? Essas eram as mais importantes. Só que o cara, na verdade, ele foi americano. Só que ele foi português. Aí o próprio cara brasileiro, ele fez uma tradução, né? Tradução. É tradução. Ah, introdução. É introdução. No iníciozinho do livro, o prefácio. Mas ele fez por conta própria. Hum. Aí ele diz imaginar que o texto, já como o escritor diz, ele disse que havia, dá para entender que a introdução dele, né, em relação ao que o americano escreveu sobre as árvores, né, que a árvore, o fruto da ciência do conhecimento humano, tinha uma essência dela em si que foi o que causou a morte do homem, não a desobediência. Bem, sim, claro. A palavra não é clara. Sabe que hoje eu vim pensando em algo parecido? Dentro do ônibus agora eu vim... não sei por que isso me veio na cabeça. Eu estava pensando no seguinte. O Moisés jogou aquele tronco de árvore na água e a água amargosa ficou potável. Será que... Não sei, passou assim, né? Pode ser que, além do ato de obediência de Moisés, de lançar a árvore naquela água que não estava muito boa, ter se tornado potável, pode ser que, justo a árvore que foi lançada, ela tem alguma propriedade alcalinizante, ela tem alguma propriedade que coerentemente colabore com isso que Deus havia falado que iria acontecer caso a árvore fosse jogada na água, ela se tornar potável. Essas coisas costumam ser assim, costuma ter uma coerência, mas a gente não pode afirmar, não, morreu, é igual, você está insinuando que seria o fruto da árvore, o livro, que o fruto seria aquela maçã da bruxa, né? Comeu, morre. Bem, não podemos afirmar. Bem, eu creio por Romanos que foi o ato de desobediência, Romanos 5. Mas, Clésio gostaria? Claro. Sim, mas costuma, lógico, foi um milagre. Mas o irmão sabe. Quando a gente estuda lá, se você entrar na internet, for lá olhar a questão da abertura do Mar Morto, eles dizem que existem fatores geológicos, de vento e tal, que colaboram. Deus poderia ter usado isso para a realização do milagre. Na mesma linha, tem aquela teoria de que Jesus morreu. Estava ainda assim, 3 dias depois ele levantou, opa! Sim, claro. Apesar que a Bíblia é muito enfática em inúmeros lugares de afirmar que ele morreu mesmo. Sim, claro. Claro. Sim, o que eu... Claro, claro. Tanto é que eu não corroboro numa... Eu só estou citando que muitas vezes essas coisas têm uma certa coerência, têm uma certa consistência. E é daí que eles pegam o gancho para inventar essas historinhas.
É, exatamente. Exatamente, é o ato. E se formos em Ezequiel e Daniel, citaremos o aramaico. É, nós vamos citar isso. Nós vamos conversar sobre isso. É, não é a maçã da Branca de Neve, não. Sim, claro. Não, eu estou entendendo exatamente a forma como o irmão está colocando. Não, isso que o Clécio está citando, deixa a Elaine falar, porque ela está. Ah. A morte física, que é o processo, e a morte eterna, se Deus não fosse misericordioso. Claro. Sim. Mas nós vamos até ver essa questão da morte mais para frente também. A morte espiritual foi imediata, a física começou para Adão ali e ia terminar aproximadamente 930 anos depois. É, porque ele viveu 930 anos. E se fosse o caso dele não ter aceitado a veste que o Senhor providenciou, né, e a promessa de Gênesis 3,15, ele estaria banido da face do seu poder pelo resto da eternidade, de acordo com Tessalonicenses. Eu não vou esquecer. Não vai ficar boa a gravação, você sabe que depois tem que ter um microfone para andar por aí, né? Ah. Essa é a parte boa para ele. Não? Não, o irmão citando essa questão de que é um perigo e tal, tentar ajudar Deus nos seus milagres, né? Você lembra do irmão Firmino? Lá do Caiçara? Uma vez evangelizando, ele falou uma coisa tão interessante, porque é um irmão com quem a gente conviveu uns 30 anos atrás. Uma vez evangelizando, ele era muito evangelista, né? Uma pessoa assim, mas você acha que eu vou acreditar nesse negócio de milagre, Deus abrir mar para os outros passar? Aquilo ali era uma aguinha rasa, se eles passaram ali, eles molharam, mal molharam o pé ali, e aí eles vão inventar essas fábulas aí, põe na Bíblia, fala que o mar abriu, e Israel passou e tal. Aquilo ali era um riachinho, era um córrego. Tinha ali 2 dedos d'água ali. Aí o Firmino, ele era uma benção, muito sábio, né? Analfabeto, tadinho. Ele falou assim: puxa, a sua fé é maior que a minha, porque o meu Deus abriu o mar para o povo passar. O seu Deus afoga Faraó e os cavaleiros dele em 2 dedos d'água. Então, o seu Deus é muito melhor que o meu. Entendeu? Então tem essas questões, realmente é muito ambígua. É melhor a gente ficar com o que está escrito. Exatamente. Elaine, finalmente. Hum. Exatamente. Mas aí a gente. Ah. Mas.
O que pode ser assim, um pouquinho provável a segunda parte da sua suposição, porque a gente leu antes que tudo era muito bom. Então, Deus não, vou fazer um veneninho aqui. Amém. Vamos entrar no nosso texto propriamente dito, então. Gênesis 3, de 1. Vamos ver de 1 a 7. Né? Gênesis 3, de 1 a 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O texto começa com mas a serpente. É interessante que na nossa tradução portuguesa aqui, na nossa versão, mas a serpente entra assim em cena sem aviso nenhum. Lembra, nós reconstituímos aqui o cenário, né? Nós lemos aqui alguns versículos anteriores. Foi falado da mulher, foi falado das árvores, foi falado do homem, foi falado dos frutos, tal. Mas ainda não havia se falado, foram citados animais de maneira genérica. A cobra, a serpente ainda não tinha sido citada especificamente. Pela primeira vez ela aparece em cena aqui em Gênesis 3. Mas a serpente, assim meio repentinamente, né? Meio assim, a mulher tá lá, a Eva tá lá ali colhendo umas florzinhas. Opa! Que é isso, serpente? De repente, assim, me assustando. Não foi bem exatamente isso. A palavra mas, no hebraico, tem o sentido de se aproveitar de uma circunstância, algo que é oportuno. Lembra, o modus operandi de Satanás, a forma de Satanás trabalhar, sempre é a jogada certa na hora certa. Ele não dá jogada errada na hora errada, nem jogada certa na hora errada. Ele procura fazer um movimento certo na hora certa. É o que está acontecendo aqui. Esse mas, no hebraico, ele sugere que já existia um convívio, que já existia um dia a dia, que não foi assim de repente que a serpente apareceu na vida de Eva e começou a bater um papo, entendeu? Já parece que já existia um convívio ali, já tinha um dia a dia. Vamos dizer assim, parece que, se quisermos imaginar, é como se a serpente fosse o animal de estimação de Eva. Porque, não, hoje em dia temos pavor. Ai, cobra, essa coisa toda, mas a mulher ainda não caiu, não. O casal ainda não caiu. Então não existe medo no coração dos animais. Aí não sabemos. Isso é discussão teológica. Né? Mas, de qualquer maneira, existiam inúmeros animais ali no Éden. Tinha um esquilinho, tinha um jacarezinho, tinha o ursinho pimpão, tinha de tudo ali, né? E a serpente, mas a serpente é Hanahash, né? Anahash. Em hebraico significa que brilha, brilhante. Lembra lá do Elel, do Lúcifer? Porque, lógico, Satanás, ele fala assim, vou me infiltrar aqui, porque ele tinha planos para o casal, de matar, roubar e destruir, é lógico. Os planos dele sempre têm esse objetivo.
eu vou procurar, eu vou me incorporar, primeira sessão espírita, eu vou me incorporar em um animal, que eu vou procurar um. Ah, não, o bulldog tem uma cara muito feia, né? Cara feia. Eu, não, o passarinho é muito... Aí a serpente por dentro da serpente, né? A serpente atrás da serpente, né? A serpente incorporando a serpente. E ele falou, aquela ali eu me identifico, como é que ela brilha, como é que ela é bonita. Ele procurou o bicho mais... que combinava mais com a personalidade dele. Afinal de contas, eu sou o querubim eleito, ungido. Eu sou o sinete da perfeição. Eu sou a criatura mais sábia do universo. Depois daquele outro lá. E então eu vou procurar um animal que condiga com o meu status, né? E mesmo porque mulher, o ser humano, as mulheres em especial, gosta daquilo que brilha, daquilo que é bonitinho, né? Aquele penduricalho reluzente. Então seria visualmente mais fácil uma aproximação da parte da serpente para com a Eva. E sugere que existia um convívio, né? Ela devia ser, a serpente devia vir ali ao lado de Eva, a Eva ali, colhendo ovos das rolinhas, né, das galinhas. Aí a serpente devia chegar assim, oi Eva, meio carioca, né? O negócio é o seguinte, se você cercar as galinhas, vai ser mais fácil depois você recolher os ovos, porque elas não vão ficar espalhadas. Aí a serpente, a Eva, pô, serpente, isso é legal, hein? Aí vem a serpente. E tinha aquela amizade, até que um dia, oportunamente, ela resolveu tecer comentários a respeito daquela árvore. Alguém ia falar alguma coisa? Levantou a mão? Não, mas tudo era novidade. Eu estava até conversando isso com a Marlu perguntou, mas ela não estranhou de falar, porque tudo era novidade. Deus, ela ali, Adão e Eva, né, se maravilhando, conhecendo tudo aquilo novo lá no Éden, falando, puxa, ali tem um bicho que tem só 4 patinhas, ali tem um que tem 100, olha ali o outro tem 4, fala, aquele ali quase fala lá, Eva, Adão, que a Eva devia chamar o Adão toda hora, deve ser a primeira palavra que o papagaio aprendeu, né, Adão, ali, aquele ali já fala umas palavrinhas, fala, não, essa daqui fala tudo. Essa daqui dialoga mesmo, conversa com a gente. Era tudo novo. Hoje em dia, por exemplo, se você estiver lá no zoológico lá, ô mãe, vem ver o macaco, e o macaco chegar pro Isaac e falar assim, e aí Isaac, beleza, tô tranquilo? Ele vai estranhar. Porque hoje em dia não é normal, assim, nós já aprendemos que não é muito, a não ser o papagaio, né? Mas na época era tudo muito novo, ela não estranhou a serpente falar, não. Sim. Os animais falavam nessa época? Não. O papagaio fala até hoje. Não. Nenhum animal, só o papagaio, meio que repete um pouquinho. A serpente estava falando porque ela estava incorporada. Era a serpente dentro da serpente. Porque nós vimos as características angélicas, ele é um espírito. Ele vai se dialogar com a pessoa de carne e osso, como, né? Satanás, então, arquitetava algo para o casal. Ele tinha planos para o casal. Até que essa oportunidade aconteceu, né? Mas... opa, chegou meu dia. Sabe-se lá quanto tempo Eva e a serpente trocaram diálogos, se é que trocaram anteriores, né? Mas houve um momento mais oportuno, né? E, na realidade, como eu já tinha até falado antes, isso é consistente, essa questão de não ser repentino, mas ter sido uma oportunidade aproveitada, é consistente com o MO, com o modus operandi de Satanás, que é sempre... eu vou aguardar o momento mais oportuno. Não, a Elaine está lá na frente do louvor, batendo palma, na mão unção, toda animadona, domingão, Atlético ganhou ontem. O que eu vou projetar dardo inflamado, pensamentos maliciosos, pensamentos de destruição na mente dela agora? Não vai colar. Espera o professor dar uma nota ruim, o filho quebrar a coisa que ela mais gosta dentro de casa, o marido encher a paciência dela, ela perdeu o capítulo da novela, espera alguma coisa... espera aquela oportunidade, bem assim, meu filho, pega pra mim,
A minha porcelana chinesa que eu mais gosto, mamãe. Adolescente bacana do jeito que ele é, né? Agora é a hora de eu jogar um dardinho. Agora vai colar. Agora é oportuno. Esse é assim que Satanás trabalha. É minando. É derrubando. É enfraquecendo as coisas. Para na hora que der o golpe, né? A madeirinha já está toda serrada. Aí ela parte. Foi assim a rebelião de Absalão. Foi uma campanha. É aquele vai e vem. Aquele multiplicado comércio. Lá do céu. Antes do querubim cair. Aliás, todas as rebeliões são assim. Todas. No planeta inteiro. Será que ele desligou aqui? Não. Tá bom. Mas a serpente mais sagaz. A palavra sagaz é a palavra no hebraico A-R-U-M, transliterado, né? Arum. Moisés, sabe que Gênesis quem escreveu foi Moisés, né? Moisés aqui, ele está fazendo um jogo de palavras. Entre a palavra sagaz, arum, e a palavra nu, arumim. Tem só um IN no final. A diferença de nu para sagaz. O que ele está querendo fazer aqui, o Moisés, com esse trocadilho de palavras aqui no texto, é o seguinte. Enquanto a Eva e o Adão estavam nus na sua inocência, Satanás estava sendo astuto no seu engano. Ou seja, o que para ele era uma circunstância potencializadora, astúcia. Astúcia. No caso de Eva, era algo que ia contra eles, o estado de inocência. Então, o arumim versus o arum, é o estado de astúcia versus o estado de inocência. É lógico que a coisa foi fácil, né? A presa é fácil aí no caso, né? Um leão totalmente equipado para caçar e aquela ovelhinha besta, totalmente despreparada, totalmente inocente. Oi? Não banguela, exatamente. E a palavra arum, sagaz, astuto, não é uma palavra negativa em si. Muito porque ele é o sinete da sabedoria e da perfeição. Ele é astuto, ele é sábio. Né? A palavra arum, ela não é negativa em si, muito pelo contrário. Conforme o contexto, ela se sinonimiza com a sabedoria. Isso pode ser visto, por exemplo, em Jó 5,12, Jó 15,5, Provérbios 12,16 e mais um monte de versículo aqui, que se eu ficar falando, Elane vai ficar anotando tudo. Mais uns 12 versículos. Ou seja, nos seus contextos, a palavra astuto, sagaz, na realidade, é bom. Quer dizer sábio, ser sábio. Então, o trocadilho, ele está fazendo um jogo entre a astúcia e a nudez. Satanás usando da inocência do casal para tirar vantagem. É isso que está acontecendo aqui, né? Isso faz até lembrar aquele versículo agora, nem está nos evangelhos. Doce, sagaz como a serpente, simples como a pomba. Não é estranho Cristo falar assim, sejam igual Satanás. Não é estranho Cristo falar isso? Sejam simples como a pomba e arum, sagazes, sábios, saber aproveitar as oportunidades. Porque ali o contexto é de aproveitamento de oportunidade. Saber aproveitar a oportunidade assim como Satanás soube. Vocês têm que saber aproveitar as oportunidades, as portas que se abrem, né? Eu até li isso hoje de manhã. Uma porta me abriu, parece que está em Coríntios. O Senhor, foi o 2 Coríntios 2, que é onde eu estava buscando aquele contexto lá. Mas a serpente, mais arum, mais sagaz, que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, todos os animais selváticos que o Senhor Deus criara ou tinha feito. Em Gênesis 1, 25, nós vemos que e fez o Senhor Deus os animais selváticos segundo a sua espécie,
E os animais domésticos, conforme a sua espécie. E todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Viu Deus que isso era bom. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. E quando Deus fez, era bom. A serpente é uma das criaturas ou feituras de Deus, né? Portanto, devemos tomar essa criatura literalmente. Era uma serpente, literalmente. E embora fosse uma serpente literal, não. Deus criou todas as árvores para que de todas elas fossem comidas, menos aquela que não era para ser comida. Exatamente. Deus quer que o seu coração se revele. Por exemplo, muitas vezes quando Deus te pede algo positivo, né, dê este folheto, algo positivo, um mandamento positivo, né? O Espírito Santo sopra aí na sua orelha, né? Sabe aquele folhetinho da comunidade que está lá dentro do seu caderno? Entrega para essa menina que está chorando aí. É uma coisa positiva. Tem uma coisa negativa também, Deus pode falar assim, não coma mais pirulito. Ele sabe que você tem uma tendência sacária. E todos os princípios de Deus são princípios de proteção. É porque a gente é rebelde por natureza, na nossa velha natureza. Deus fala, tá pegando meu pé. Mas não é. Quando mamãe e papai falam, quando Deus fala, ele está falando porque ele quer te proteger. Se Deus fala assim, leva uma pazinha e enterra o seu cocô, porque Deus falou isso com os israelitas. É para a própria proteção dos israelitas, para não disseminar doença. Não é porque Deus é chato e fresco, não. É porque enterrar o cocô é melhor do que deixar ele ali cheio de mosca. É um princípio de proteção. Então, quando Deus fala assim, faça ou não faça tal coisa, é porque Ele está querendo o seu crescimento, Ele está querendo a sua maturidade, Ele está querendo que você perceba o quanto que você mesmo está crescendo ou está precisando crescer. Mas quando você se rebela ou obedece, o seu coração se revela para você mesmo, porque Deus já sabia. Deus já sabia que o casal ia falhar, mas ele queria que isso se tornasse notório, visível, público, até para eles mesmos, entendeu? Alguém levantou o dedo? Eu queria comentar. Deus está. O Jardim do Éden é uma grande sala de aula. Deus está ensinando uma coisas para Adão, dando coisas para Eva, dando coisas novas. E naquela sala de aula, Deus está protegendo ele. Então, eu quero dar um exemplo de uma coisa que você faz. Futebol, joga bola e tal. Tem as regras do futebol. Como o Éden tirou as regras lá, você está ensinando como que a pessoa deve jogar. Como Deus ensinou a Adão e Eva como deve jogar. Você já pensou se no futebol fosse permitido que as pessoas fizessem gol de mão? É uma bagunça. Não é verdade? Você de lateral direito, se você dá uma sarrafada no cara e não é falta, é uma bagunça. Né? É uma bagunça. Se o cara bate pro gol, você como lateral direito, pega de mão também do gol para impedir o gol, e os outros jogadores fazem, é uma bagunça. Então, Deus descaracteriza o esporte. Deus está disciplinando as coisas. Deus está ensinando eles como devem agir. Qualquer forma correta de agir e qualquer forma incorreta de agir. Então, assim, nesse aspecto não é uma maldade que Deus está fazendo. Deus está ensinando. Da mesma forma como na sua escola tem as regras, tem as coisas que você pode fazer, as coisas que para você, algumas provas que o professor faz para você é uma maldade, né? Não, faz parte da sua educação. Tinha uma época que eu estudava na escola técnica, a minha professora de química, ela fazia perguntas orais, ela não fazia exercício, né? E eu, muito estupidamente, parei de aula porque eu tinha medo de submeter a aula de química porque eu ficava com vergonha. Tudo tem as regras e aquilo que eu fazia não era ruim, na verdade. Anos depois, na faculdade, eu comecei a fazer exatamente a mesma coisa. E eu saí extremamente bem. Então, assim, é uma forma educativa de Deus falar. Algumas coisas parecem que são duras demais,
né? As coisas parece que são relaxadas demais, não são. Faz parte da regra. Deus ensinando para você qual é a melhor forma de agir, qual é a melhor forma de se comportar, qual é a melhor forma de se relacionar com os filhos, não é a melhor forma de se relacionar com as coisas. E assim como a melhor forma de se relacionar com Deus. Tá? Você deve parar, Deus manifestar a admiração do dia, né? Deus estava ensinando ele uma opção de coisa. O Éden era uma grande escola. A vida, o mundo, né? A vida cristã. Por que o juiz pôs o cartão vermelho no bolso, né? Por quê? Mas também tem a questão do livre-arbítrio, né? Claro. Né? Ele colocou ali a árvore do conhecimento para mostrar que o homem não era bom. Né? Ele tinha decisão de escolha. Né? Você pode escolher para a direita ou para a esquerda. Ele deu essa liberdade. Agora você tem que colocar a árvore lá, isso é para isso. Para concluir aqui, uma outra coisa legal na pergunta do Natan, é muito jóia, eu achei fantástico que você perguntou. É muito legal o seguinte: com o tempo, a gente vai tendo a impressão, que na verdade é satânica, né, já está falando de Satanás, de que Deus proíbe exatamente o que é bom. Por que Deus é muito mais, né? Porque ele só proíbe o que é bom. O que é uma mentira, né? O que é bom mata ou engorda, né? Tem uma música que fala esse negócio. O que é bom mata ou engorda. É imoral, é ilegal ou engorda, né? Como diz o Roberto Carlos. Só que essa impressão que eles têm, Natan, é uma impressão nossa, humana, não é impressão de Deus. O pensamento de Deus é um, o pensamento humano é outro. Né? Então, assim, quando Deus proíbe uma coisa, ele está falando, mas aquilo é muito bom, não é bom. É nós que estamos interpretando errado o negócio. Na realidade, tanto o fruto do conhecimento do bem e do mal como da árvore da vida, como de todos os outros frutos, eram muito bons. Agradáveis à vista e etc. Não é verdade? Então, para fechar, então aqui a serpente, um animal selvático que foi criado originalmente bom, assim como todos os outros, mas que teve o seu uso distorcido, né? Porque aqui nós temos a serpente atrás da serpente. Tanto é que depois, quando nós vamos ver as consequências da queda, lá em Gênesis 3, 14 e 15, para a serpente, tem tanto o juízo para a serpente física, como para a serpente com S maiúsculo, Satanás. Né? E na semana que vem nós vamos ver o que é que a serpente disse à mulher. Porque no verso 1, né? Ora, a serpente, o mais astuta e sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus criara, ou tinha feito, disse à mulher. O que ele disse? Nós vamos ver que o assunto é a palavra de Deus. Aliás, Satanás só gosta de conversar da palavra de Deus. Ele é mais crente do que muito crente, né? Podemos orar? Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos por essa ocasião agradável, que podemos conversar a respeito da tua palavra. Obrigado porque ela é viva, porque ela é eficaz e que ela faça diferença no nosso viver, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém.